Vamos começar com os mitos agora. E como eu falei anteriormente, escuta como se eu estivesse te contando uma história. Deixa isso entrar e acessar para que você possa ir trabalhando no teu inconsciente isso. A gente vai falar sobre a deusa Atena. Atena é a grande representante dessa mulher adaptada ao patriarcado. E muito do que a gente vai falar aqui é só uma historinha que conta exatamente a jornada sobre a qual a gente estava conversando antes. A jornada da heroína, o ânimos negativo, o ânimos positivo. Mas aqui, né, como tem um nome de uma personagem, tem uma historinha, ela acaba entrando em nós por outros caminhos, não só pelo caminho do racional, tá? Então vamos lá. Atena, ela nasceu da cabeça de Zeus. Ela nasce da cabeça do seu pai, né? Então o que acontece? Zeus tá com uma enxaqueca, uma dor de cabeça e de repente, puf, ele pare Atena da sua própria cabeça. E ela nasce já grande, né? Com uma armadura, um escudo e uma espada. Da onde que vem essa filha, né? Zeus, que é o grande, né, chefe do Olimpo, deus do Olimpo, ele tinha ouvido uma profecia que ele daria um filho, teria um filho que ia destroná-lo. Então, para evitar que isso acontecesse, o que ele fez? Engoliu a sua mulher, Metis. Só que quando ele engoliu Metis, ela já estava grávida de Atena. Então, Atena acabou saindo pela cabeça de Zeus. Quando ela sai, ela não sabe que tem mãe. Ela nasceu do pai, ela é filha do pai. E Atena é uma deusa muito estratégica. Ela é rápida no pensar. Ela valoriza o que é linear, o que é racional, o que é científico. Ela é uma grande líder, adora planejar, adora estrutura, segurança. Ela gosta de controlar as coisas, de se sentir no poder, de ter a direção sobre o que vai acontecer. Ela se sente muito bem entre os homens. Sabe aquela mulher que, quando vai para um churrasco de turma, ela gosta mais de ficar na rodinha dos homens conversando? Uma mulher que expressa esse arquétipo de Atena. Atena, ela foi protetora de grandes heróis gregos. Aquiles, Hércules e muitos outros passaram por essa proteção de Atenas, né? Atena é a deusa da prosperidade. Ela deu de presente a oliveira para os gregos. Ela era uma das maiores deusas cultuadas na Grécia. Ela era a deusa da sabedoria, da guerra e das artes. É um arquétipo muito forte. E a Atena, ela está muito adaptada a esse mundo patriarcal. Ela não sofre tanto, né? Inclusive, ela é grande protetora, né? Guardiã desses heróis. Agora, essa é a história de Atena básica. O que a gente vai começar a enxergar agora? Por que a gente fala sobre os mitos? Porque eles representam padrões do nosso inconsciente. Enquanto padrões do nosso inconsciente, eles nos ajudam a entender como a gente funciona. Cada uma de nós vai ter alguns deuses ou algumas deusas como mais fortes em nós. O que significa isso, tá? Significa que a nossa forma de funcionar segue certos padrões. Quando a gente consegue identificar qual é o padrão que eu tô seguindo, de novo a gente faz o processo de trazer para o consciente algo que estava no automático. E quando eu trago para o consciente algo que estava no automático, eu consigo agir em cima dele. Eu consigo mudar, eu consigo fazer uma escolha.
Porque enquanto a gente tá agindo de acordo com certos padrões, mas a gente não sabe quais são eles, como eles funcionam, como eles se manifestam, a gente não consegue mudar isso, né? Então, esse exercício da gente escutar essas histórias dos mitos e de eu trazer esses grandes, né, as principais deusas, ou seja, os principais padrões de expressão desse impulso feminino em nós, vem para te ajudar a trazer para a consciência aspectos que às vezes estão no teu piloto automático. E aqui, né, a gente vai falar de Atena. Quando uma mulher se identifica muito com isso tudo que eu vou trazer aqui de Atena, quando a gente se identifica muito com um arquétipo, a gente acaba trazendo muito forte também não só a luz do arquétipo, mas também a sombra do arquétipo. E a maior sombra de Atena é o fato dela não saber que ela tinha mãe, dela estar totalmente quebrada com o feminino, né? Metis, nessa história, ela representa o feminino. Zeus engole Metis. O que quer dizer isso? O patriarcado, ou esse sistema que valoriza o fazer, que valoriza o impulso masculino, engoliu o impulso feminino. Deixou ele escondido, né? Não é que sumiu, só tá renegado, diminuído, desvalorizado no inconsciente. E Atena, ela traz muitas características, vai até talvez ficar um pouco repetitivo para você, mas ela traz muitas características da heroína que a gente estava falando, do ânimos negativo, né? Vou contar um pouquinho mais aqui. Então, quando a Atena nasce da cabeça de Zeus, ela tá nascendo o quê? Ela tá sendo uma filha do pai. Ela não reconhece a mãe, não valoriza a mãe. Ela quer agradar o pai, ela quer a admiração do pai. Então, ela se desenvolve, né, como essa grande líder, essa grande estrategista, essa mulher que tá muito voltada pro racional, pro linear, né, para esse impulso que é muito masculino. E aí, ela vem com uma armadura. O que é essa armadura? Você já pensou que, por um lado, a armadura protege, né? Numa guerra, ela protege. O escudo é uma defesa. A espada é a habilidade de cortar, de agir, de se defender, de atacar. Porém, a armadura tem um contraponto, tem um outro lado. Ela também esconde. Ela também é uma separação entre eu e o outro. O que isso traz aqui para uma mulher que tem esse arquétipo Atena muito forte? A armadura a protege da luta. Qual luta? Então, num ambiente corporativo tóxico, por exemplo, uma Atena dá conta, ela aguenta. Ela não vai ficar sofrendo tanto quanto talvez outros padrões, né? Outros tipos, arquétipos. Só que, por outro lado, é uma separação. Então, é uma mulher que expressa muito esse arquétipo, ela vai esconder suas vulnerabilidades. Ela vai ter mais dificuldade de se relacionar de forma vulnerável e íntima com alguém. Porque para isso, ela precisa aceitar tirar a armadura. Ela normalmente, como ela tem essa armadura, né, essa capa protetora, que ao mesmo tempo é como ela se mostra para o outro e ela esconde a sua vulnerabilidade, ela tem uma desconexão do que tá dentro dessa armadura. Ela tem uma desconexão com a sua alma, com o que ela sente, com o seu feminino. Essa armadura, né, então essa Atena, ela também vai ter, às vezes, esse olhar para a vida de que tudo é uma batalha. Vou matar um leão por dia, tudo é uma batalha. De novo, a gente vai lembrar do quê? Da heroína? Do tudo é uma coisa a se resolver. Um item do checklist que eu preciso resolver. Ela sente que ela precisa dar certo. Ela não tem outra opção. Ela tem que dar certo. Nas mulheres que expressam esse arquétipo Atena muito forte, elas vão ter aquelas sensações de fraude, síndrome da impostora. Por que é síndrome da impostora? Porque ela está vivendo no mundo de homens para homens, sendo adaptada, mas lá no fundo, ela não é um homem. Ela continua sendo uma mulher e ela tem só esse feminino não trabalhado, esse feminino não acessado. Ela tem muito essa questão do que ela precisa fazer, do que o valor dela está relacionado ao que ela faz, às estratégias que ela cria, ao trabalho que ela entrega. Normalmente é uma mulher que valoriza muito o trabalho.
E ela vai tentar fazer de tudo para atender as demandas do pai, agradar ao pai. E aqui o pai entendam como sendo esse representante desse impulso masculino. Pode ser que seja um marido, pode ser que seja um chefe, pode ser que seja um colega. Ela vai ser muito estratégica e muito rápida. Vai ter até preguiça. Sabe aquela coisa de preguiça de conversa de mulher? Ai, que preguiça de conversa de mulher. Falar sobre sentimento com ela é difícil. Por quê? Porque ela tem uma armadura. Ela mesma não acessa os seus sentimentos. Ela está muito adaptada ao mundo dos homens. Inclusive, é o típico caso que às vezes ela vai demorar muito tempo para perceber que falta algo. Que tem algo ali que não tá bem. E normalmente, olha que interessante essa, entre aspas, coincidência, né? Normalmente, esse processo de despertar de uma mulher Atena vai acontecer na crise da autenticidade. Que é o quê? É quando a alma bate na porta e fala, minha filha, cadê a tua missão? Vamos buscar ser inteira, você precisa ter as tuas respostas dentro de você. Não pode estar mais no outro. E aí a mulher Atena, ai, tem alguma coisa de estranho aqui. Consegui carreira, sou bem-sucedida, tenho sucesso, me sinto bem, mas não me sinto tão bem. Tem algo que falta. Então ela vai perceber que apesar de tudo, ela não tá feliz. Lá no fundo ela não tá feliz. E isso vai ser muitas vezes um choque pra ela, porque ela achava que conquistando tudo isso, sendo tudo isso, ela ia estar inteira e ela ia estar feliz, ela ia estar bem. E aí ela chega nesse momento e ela tá sem prazer. Tudo virou um checklist, tudo virou uma lista de atividades. E ela não tem prazer, muitas vezes não tem libido, aí o relacionamento às vezes começa a desestabilizar. Ela percebe, né? Às vezes ela tem inclusive crise de sobrecarga, de burnout, de exaustão. Por quê? Porque ela faz, ela faz muito, ela tem muita energia, ela tem muita estratégia, mas ela não se permite descansar. É aquela caso da jornada da heroína lá, que a gente falou da filha do pai. E às vezes ela se adaptou tanto, né, ao ambiente que ela tá, a essa vida, que ela se perdeu de si. Então, nessa jornada de reencontro, a gente vai trabalhar, né, primeiro esse reconhecimento desse arquétipo, que é um dos mais comuns, digamos, né, entre mulheres do nosso tempo. Mas a gente vai trabalhar também outros arquétipos, porque você vai se reconhecer, a gente expressa vários arquétipos, isso são padrões do nosso inconsciente, padrões de funcionamento, então óbvio que a gente não é uma coisa só. Vão ter outros arquétipos que eu vou trazer ao longo dessa nossa jornada e que talvez possam ser pontos de apoio para que você faça esse reencontro com você mesma. Para reequilibrar de novo, de alguma forma, essa energia, né? Nessa história da Atena, né, não saber que tem mãe, ela não reconhece, ela não valoriza o feminino. E aí ela vai para esse lugar de exaustão, de sobrecarga, de burnout, de workaholic. Qual é o caminho sagrado de Atena? Como que ela se cura? Ela passa a se curar quando ela faz essa jornada de reencontro com o feminino. Por isso que eu quis colocar essa aula de Atena do ladinho da aula de A Jornada da Heroína. Porque aqui é uma historinha, né, que nos conta sobre esse processo da jornada da heroína. Porque é isso que a Atena vai ter que fazer. Ela vai precisar se reconectar com esse feminino, reconhecer a mãe. E aqui, quando, né, ela reconhece a mãe, esse feminino que ficou engolido, né, nesse processo dela ser filha do pai só, e ela vai resgatar ele, ela vai entrar num novo nível de estratégia e de capacidade de entrega dela. Ela vai acessar uma sabedoria que não é uma sabedoria linear, que é uma sabedoria que tem a capacidade de ler nas entrelinhas, que é uma sabedoria que tem capacidade de acessar o todo, o contexto, muito melhor. Então, quando a Atena acessa o seu feminino, ela não perde, ela ganha. Porque a estratégia que ela vai passar a ser capaz de produzir, de desenhar a partir de agora, é uma estratégia que tem uma sabedoria muito maior. Porque ela não tá vendo só um lado da equação. Ela passa a ver os dois. Ela passa a ver todo o contexto, né? Concreto,
linear, racional, mas ela passa a entender também o que está por trás das dinâmicas, por exemplo, de poder numa empresa, o que está por trás de dinâmicas de sucesso de um projeto, de uma ideia. E ela ganha muito com isso. Quando ela consegue integrar essa sabedoria feminina nela, é que ela integra o impulso feminino e masculino e consegue se sentir finalmente inteira. Finalmente ela vai deixar de se sentir sobrecarregada, devendo, uma fraude, impostora. E aí ela vai passar a saber valorizar o prazer e valorizar a sua vida interior. Muitas vezes, a jornada de reencontro com o feminino de mulheres Atena passa pela maternidade, porque na maternidade ela não tem escolha, né? A gravidez em si é um processo de um impulso feminino muito potente, muito forte. A gente não vê esse bebê se desenvolvendo. A gente precisa aprender a esperar. São 9 meses, 10 meses de espera para que esse projeto se materialize. Esse exercício, para muitas mulheres Atena, é onde desperta para o feminino. Foi o meu caminho, pode ser que não seja exatamente o teu, né? Pode ser que seja, pode ser que tenha sido, mas só dando um exemplo, né? É um lugar de descida para a caverna, a maternidade, o puerpério, porque enquanto ela se torna mãe, ela reconhece a mãe. Ela aprende a enxergar o feminino, ela aprende a enxergar todo esse impulso que estava escondido nela, né? E acessar o mundo sutil, acessar o mundo dessa espera, do devagar, dessa velocidade da criança, do bebezinho, que é outra velocidade, né? Eles estão em outra frequência, inclusive outra frequência cerebral. Hoje já a neurociência já consegue mapear isso, né? Um bebezinho, ele tá numa frequência delta, que acessa um campo sutil muito maior do que a gente em beta, que tá, né, acordada, ativa, pensando o tempo inteiro. Outro ponto aqui do caminho sagrado de Atena é quando ela começa a fazer essa regeneração desse generalzinho interno dela, desse ânimos tóxico, né? E quando ela começa a fazer essa regeneração para que ele se torne um guardião. E aqui ela deixa de ter essa necessidade de ser aceita, de ser validada. Ela passa a encontrar o valor dentro de si. Porque esse masculino regenerado nela, ele valoriza quem ela é por inteiro e não só o que ela faz. Nesse processo, a Atena precisa aprender a abrir mão do controle, que é um dos grandes sintomas de mulheres que têm esse arquétipo forte. Como ela é muito estrategista, ela é muito competente, ela é muito racional, ela tem um pensamento muito rápido, ela quer controlar tudo. Só que nesse querer controlar tudo, o que acontece? Ela entra no modo fazeção, ela entra nessa sobrecarga e ela se exaure. Então, quando a Atena aprende a acessar esse feminino, ela aprende a esperar, a receber e ela consegue confiar mais. Confiar na sua intuição, confiar na vida, confiar nos outros, inclusive. Porque essa armadura que a Atena carrega para se defender tem um quê de não confio nos outros, não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Porque se eu mostro a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, eu perco a luta. Atena, nesse modo mais tóxico, né, mais inconsciente, ela tá na luta o tempo inteiro. Ela não pode baixar a armadura, ela não pode baixar a guarda. É assim que ela se sente. Então, quando ela aprende a acessar esse feminino, a acessar essa fé, essa confiança, essa intuição, ela aprende também que a maior força dela não está na armadura que ela carrega, mas está em saber usar a sua sabedoria de análise de contexto para atacar na hora certa, se defender na hora certa e se permitir ser vulnerável, esperar, aceitar. Fez sentido para você essa jornada de Atena? Em que momentos dessa história você se reconheceu? Em que momentos da história da jornada da heroína você se reconheceu? Começa a prestar atenção na tua vida, no teu dia a dia, como que isso reverbera nas suas ações, nas suas escolhas, em como você se relaciona com os outros, o quanto você se permite mostrar a vulnerabilidade, o quanto você acha que quando você mostra a tua vulnerabilidade, você está indefesa,
exposta. A gente vai para a última aula desse módulo, onde eu vou trazer outros 2 arquétipos para que você complemente esse entendimento.